Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Nós estamos hoje iniciando um projeto do Centro Universitário Farias Brito, que é um programa chamado Diálogos Contemporâneos FB-UNE. Ou seja, a ideia é que o Centro Universitário Farias Brito quer debater com a sociedade grandes temas, trazendo especialistas, professores, para que a gente possa ter as melhores informações para o nosso ponto de vista, né? O que nos interessa aqui é estimular o senso crítico e dar as informações as melhores possíveis. E nós vamos hoje iniciar esse programa Diálogos Contemporâneos, convidando aqui o professor Fábio Zec, ele que é professor de Direito Internacional Público do Centro Universitário Farias Brito, e nós vamos discutir, talvez, professor Fábio, o tema do momento, né? Hoje é dia 23, né, de outubro, importante dizer a data, porque pode ser que nos próximos dias aconteçam fatos que podem, inclusive, modificar alguns dos dados que nós vamos dar nesse debate. Então, nós escolhemos para abrir o programa, o podcast Diálogos Contemporâneos FB-UNE, a questão palestina, né? Essa guerra entre Hamas e Israel, que, na verdade, a gente vai discutir até com amplitude maior, não só focar no Hamas, mas na questão palestina, no Estado de Israel, a vontade de criar um Estado palestino, o que é isso, como isso aconteceu, como se situar historicamente e como o direito vê isso, como o direito internacional trata essa questão. Então eu vou fazer aqui rapidamente uma síntese histórica, né? Lembrando, né, professor Fábio, que os romanos que dominaram ali toda aquela área em torno do Mediterrâneo, dominaram também o Oriente Médio, havia aquelas províncias romanas, né? E os judeus, que tinham um reino, né? Havia um reino de Israel, os judeus sempre lutaram contra o domínio romano. Eles sempre faziam atentados, guerrilha, aquilo sempre irritou muito os romanos. É tanto que os romanos, no ano 70 depois de Cristo, um movimento liderado pelo general Tito Romano, que depois passou a ser imperador romano, inclusive, eles destroem o grande templo de Jerusalém, não é aquele templo que foi construído por Salomão, já tinha sido destruído pelos babilônios e agora destruído pela segunda vez. E a partir dali vai haver uma movimentação dos romanos de expulsão dos judeus da sua terra, né? A vontade deles era destruir o reino de Israel, porque os judeus nunca aceitaram a dominação romana. Primeiro, porque os romanos eram politeístas, né? O imperador romano era considerado também divino e jamais os judeus iriam aceitar aquele domínio. Então, mais ou menos ali por 135 depois de Cristo, os romanos expulsam os judeus de lá. E os judeus vão viver ali pelo Oriente Médio, a maioria vai viver na Europa, no leste europeu, na Rússia, onde hoje é a Ucrânia, na Polônia, na Península Ibérica, em Portugal, enfim, eles vão se espalhar pela Europa e depois vão se espalhar pelo mundo. Muito bem. Expulsos os judeus lá onde estava o Estado de Israel, aquela área era conhecida também como Palestina, porque ali vivia uma tribo dos filisteus, inclusive que os hebreus, quando voltaram, né, do Egito, daquela movimentação liderada por Moisés, né, e depois concluída por Josué, eles vão inclusive entrar em guerra com os filisteus e vão conquistar aquela área. E aquela área era conhecida como Filistina, por causa dos filisteus. E aí passou a ser chamada de Palestina a partir de Filistina, né? Então, ali, quando os judeus foram expulsos pelos romanos, o povo árabe, aquelas tribos árabes que já habitavam lá também, né, dominaram aquela região, né? Então, ficou habitada por tribos árabes. E esse árabe que vivia na Palestina ficou conhecido como palestino. Então, isso aqui é o povo palestino. Bom lembrar que eles praticamente viveram ali durante 1.800 anos. Ali você lembra muito bem desse fato histórico, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, aquela área era dominada pelos turcos. O Império Turco Otomano se aliou, não é, à Áustria-Hungria e à Alemanha e perderam a guerra. Quando eles perderam a guerra, os ingleses e franceses passaram a dominar, né, aquela área do Oriente Médio. Síria e Líbano, né, passaram a ser ali dirigidos, uma gestão, um mandato da ONU para a França. No começo até era pela Inglaterra, mas depois a França vai ter esse mandato na Síria e no Líbano, e no restante ali do Oriente Médio, a Inglaterra. E, inclusive, um ministro das Relações Exteriores, um chanceler inglês chamado Arthur Balfour,
né, vai lançar um protocolo Balfour, onde os ingleses prometiam aos judeus que ali eles iriam reconstruir o Estado de Israel. Ora, desde o final do século XIX, os judeus estavam retornando no movimento chamado de sionismo, o retorno a Sion, né? Sião é uma das colinas ali de Jerusalém, né? Daí o nome sionismo. Então os judeus já estavam voltando, mas a grande maioria ainda era do povo palestino. O fato é que o Estado não se cria, o protocolo Balfour não se concretiza, o Estado de Israel não é criado depois da Primeira Guerra Mundial. A maioria ali era o povo palestino e já havia judeus também vivendo em minoria naquela região. É quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, acontece o Holocausto, o genocídio de 6 milhões de judeus, aquilo consternou a humanidade, né? Sensibilizou a ONU, que foi criada em 1945, eu queria que você também pudesse se reportar isso. Então, criada a ONU, em 1947, a ONU cria 2 estados, inclusive, na época, nós tivemos lá Oswaldo Aranha, né, que era o nosso ministro das Relações Exteriores, comandando aquela sessão. Se cria o Estado de Israel, se cria o Estado palestino, que os palestinos nunca aceitaram aquela divisão. Os judeus, sim. É tanto que eles criam, um ano seguinte, 1948, se concretiza o Estado de Israel. E o Estado palestino não se concretiza, e é quando acontece a primeira guerra entre judeus e palestinos. Lembrando que o palestino é um povo árabe. Ali é um oceano de árabes e uma ilha de judeus, né? Líbano, Síria, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Catar, Emirados Árabes, todos aqueles países, Egito na África, país árabe. Todos eles são árabes, apoiam a causa palestina, não se cria o Estado palestino e Israel, sim, se cria e depois até se amplia. Eu queria que você pudesse já comentar isso. Quer dizer, qual é o papel da ONU? Por que a ONU fez essa intervenção? Por que se criou 2 estados? Por que não se concretizou? Né? Só, na prática, só vai ser criado mesmo o Estado de Israel. Bem, depois dessa aula, eu diria, de história, não contextualizando muito bem, professor, eu diria os pressupostos, né? Históricos para a criação do Estado de Israel. Realmente o movimento sionista, né? Tinha um slogan que eu gosto de reforçar, que à época se dizia que a Palestina era uma terra sem povo, para um povo sem terra. Era o slogan, né? O slogan que o movimento buscava, mas na verdade não era uma terra sem povo. Né? Ali nós tínhamos palestinos, nós tínhamos árabes naquela região, não é? E por uma, eu diria, talvez uma sensibilidade, uma sensibilização, o trauma, não é? A atrocidade que o Holocausto na Segunda Guerra Mundial ele traz principalmente ao povo judeu, evidentemente a ONU tentou capitanear ali, não é, de alguma forma uma reparação, não é? ao sofrimento do povo judeu, tido como um povo sem terra. Isso. Não é? E aí a ONU tentou fazer essa reparação, propondo a criação de 2 estados, o Estado, enfim, de Israel e o Estado da Palestina. Naquele momento, a proposta da ONU, que foi aprovada em Assembleia Geral, outorgava a Israel equivalente a 55% da área, né, geográfica ali da região. E 40% mais ou menos a Palestina. Um detalhe, a Palestina, à época, teria 10 vezes, seria maior em quantidade, em população, do que os judeus, do que, enfim, o povo de Israel na região. Mas, evidentemente, a ONU pensa assim, acredito eu, porque imaginava que o movimento, né, sionista iria ter uma reedição desse movimento. Pós Segunda Guerra Mundial, o povo judeu que estava na Europa retornaria, então, voltaria então ao local do Estado de Israel. Interessante colocar que a ONU, sabendo de um conflito, inclusive de caráter religioso, ela estabelece Jerusalém
que é uma localidade muito cara, muito preciosa em aspectos religiosos, tanto para palestinos como para judeus, como uma área internacional. Ou seja, seria uma área que seria pertencente a todos. Perfeito. Não é? Essa era a proposta da ONU. O aspecto religioso mais acalorado, mais forte, retratado na localidade de Jerusalém, seria uma área internacional, e essa divisão. Essa divisão não agrada a árabes à época, evidentemente, mesmo porque, sem discutir ali questões bíblicas, okay, né? Assim, você tem ali okay, de quem seria aquela terra, não é? Não agrada os árabes porque a população, à época, árabe era bem superior, mas muito superior à população, né, de judeus, enfim, a população ali que seria o Estado de Israel. A Inglaterra, diante do impasse, ela se retira da localidade, como o senhor disse muito bem, tinha um mandato ali, desde a Liga das Nações, isso, né, com pós-Primeira Guerra Mundial, ali um mandato para que, de fato, a Inglaterra, naquela região, ela iria, enfim, fazer a administração, a gestão da localidade. A Inglaterra se retira, no dia seguinte, Israel proclama, olha, esse agora é o Estado de Israel. E imediatamente tivemos o reconhecimento do Estado de Israel pelos Estados Unidos e pela Rússia. Duas grandes potências, inclusive pertencentes ao Conselho de Segurança da ONU. Perfeito. Então, logo em seguida, não é, tivemos também reconhecimento de vários estados reconhecendo o Estado de Israel. O Estado da Palestina, enfim, tendo em vista a insurgência em relação ao território, não é? Enfim, não concordou. Tivemos aí uma guerra entre Estados Árabes e o Estado de Israel, né, que se chama até a Guerra da Independência, né, no sentido de tentar redesenhar ali o território da Palestina e o território de Israel. Israel se logrou vencedor dessa guerra, e logo após, então, com o tempo, várias tentativas de conflitos, de guerra pela região, pelo território, né, foi evidenciado com o tempo. E um ponto importante foi a Guerra dos 6 Dias. Isso. Não é que, e aí, a Guerra de 6 Dias foi para fins bélicos, para fins de estratégia de guerra, talvez seja uma das mais destacadas, porque o Serviço de Inteligência de Israel tinha identificado uma operação, um alinhamento de estados árabes para a tentativa de retomada do território, e Israel abate, por exemplo, a maioria da frota do Egito ainda em solo. Não é? Isso, enfim, em 6 dias, em 6 dias. Guerra dos 6 dias. Em guerra de 6 dias. Não é? Mas teve um detalhe. Com essas guerras, Israel acabou ampliando aquele território proposto lá pelas Nações Unidas. Muito bem, Fábio. Eu vou pegar agora essa sua deixa aí para ver aqui uma segunda parte interessante desse debate. Então, 1947, como você colocou muito bem, a ONU tenta criar 2 estados com essas características que você acabou de colocar. Os palestinos não aceitaram dividir. Quer dizer, naquele momento, os judeus topavam dividir, né, naquelas condições que a ONU estava propondo, mas os palestinos, que já eram maioria lá, viviam lá há 1.800 anos, não aceitaram dividir a área com os judeus para a criação do Estado de Israel. Isso é muito importante que fique muito claro. Bom, aí, como você bem colocou, houve a Primeira Guerra, né, em 1948, já ali, depois da criação formal de Israel. O Egito, Jordânia, Síria são países árabes que apoiam a causa palestina, declaram guerra, e essa guerra vai ser vencida por Israel. E aí, que você colocou muito bem, os Estados Unidos, sobretudo, né, eles apoiaram fortemente Israel, até porque ali é uma área estratégica, né? Ali é a área onde tem boa parte do petróleo do mundo, né? Se encontra ali em vários daqueles países árabes. Os Estados Unidos têm interesse
econômicos, políticos, estratégicos ali, e não tinham nenhum grande aliado naquela região naquele momento. Hoje tem, mas na época não tinha. Então Israel passou a ser um grande aliado estratégico ali dos Estados Unidos. Se colocou muito bem. Em 1967, de novo, vários países árabes, né, entram em guerra com Israel. Israel percebeu que haveria um movimento desses países e se antecipou e venceu os seus inimigos em 6 dias. Ok, muito bem. Bom, a questão que eu quero levantar agora é a seguinte. Ora, é preciso que a gente entenda que Israel é um pequeno país, né? São 20 mil quilômetros quadrados aproximadamente. Só para a gente comparar, o estado do Ceará tem 149 mil quilômetros quadrados. Israel tem 20. É como se fosse assim 15% do estado do Ceará. É um território pequenininho. A população de Israel, coincidentemente, é similar à população do Ceará. Eles têm lá 8,8 milhões de habitantes. É disso que nós estamos tratando, é desse território pequeno, né? Aí, o que é que aconteceu? Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, vencido por Israel. Em 1973, né, novamente, alguns países árabes se unem com os palestinos, né, para atacar Israel, né, e para obrigar Israel a abrir mão daquela sua área para que se crie ali o Estado palestino. E aí você colocou muito bem. Israel não só vence nessa guerra já em 67, não só vence em 67, depois vence de novo em 73, mas em 67, voltando à Guerra dos 6 Dias, ela vai tomar áreas, vai ampliar áreas que a ONU não tinha determinado naquela resolução para a criação de Israel. É aí que entra a faixa de Gaza, que era uma área que pertencia ali ao Egito até então, toma ali a Cisjordânia, que era uma área que pertencia à Jordânia, e ainda vai dominar, né, tenta ali dominar Jerusalém, que, como você colocou muito bem, a proposta da ONU era ser uma cidade de uma gestão internacional, a própria ONU faria algum tipo de gestão. Ela vai também atacar ali as colinas de Golã, vai dominar uma região ali da Síria e também o norte do Líbano, não é isso? Muito bem. Aí eu queria me referir a isso. Bom, essa área de Gaza, que é uma área pequena, vejam, a Gaza tem aproximadamente ali 360 quilômetros quadrados. Fortaleza tem 313 quilômetros quadrados. Então você imagina, a faixa de Gaza é um pouquinho maior do que o município de Fortaleza. É uma área muito pequena. Coincidentemente, a população é muito semelhante. Eles têm lá palestinos ali em Gaza, fazem ali 2,3 milhões de habitantes, aproximadamente vivem lá. Fortaleza tem 2,4 milhões. Só para a gente ter essa ideia. A população de Gaza, que vocês estão vendo aí ameaçada agora pelas Forças Armadas de Israel, é mais ou menos a população de Fortaleza. Então eu queria entender isso. Por que que os palestinos, eles ali vivem, na sua maioria, em Gaza e na Cisjordânia, que é justamente uma área que a ONU tinha pensado para o Estado palestino. Então Israel não só cria-se como Estado em 48, mas vai invadir em 67, na Guerra dos 6 Dias, áreas que não estavam determinadas para os judeus e sim para os palestinos. Eu queria que você pudesse me colocar assim, do ponto de vista do direito internacional. Essa ação de Israel foi uma ação legal? É uma ação... Como é que as leis internacionais trataram esse assunto e o que é que pode... Porque depois eu queria que você falasse também dessa tentativa de se criar 2 estados, mesmo naquele momento não sendo possível pela ONU em 47, mas depois houve novas tentativas, né? E aí me parece que em Gaza e em Cisjordânia, né, áreas que foram, naquele momento de 67, invadidas por Israel. Interessante, né, professor? A Guerra dos 6 Dias, na verdade, enfim, fez com que a ONU editasse uma resolução confirmando o entendimento já que era estampado pelo direito nacional público desde, enfim, da Grande Guerra e como também na Segunda Guerra Mundial, que não é possível, é vedado, à luz do direito internacional público, é vedado a aquisição de território através da violência da guerra. Não é? Porque quando Israel amplia seu território, ele acaba expulsando palestinos que encontravam-se naquele território e isso ensejou
um número de refugiados enorme, não é? Imagina, e mais, a área de hoje, Gaza, não tem muito tempo que Israel acabou deixando Gaza novamente para palestinos, mas de uma forma isolada. O território, enfim, da Palestina, ali você tem a Cisjordânia, a faixa de Gaza, não é um território contínuo. Perfeito. Não é? E estrategicamente deveria ser contínuo, até mesmo para não ficar isolado, aprisionado o povo palestino em Gaza. Não é? Interessante esse discurso, analisar o debate até pela história. O primeiro negociador do conflito na região foi o conde Folke Bernadotte, não é? Um sueco, na verdade, um diplomata, presidiu a Cruz Vermelha e ele teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, que graças à atuação de Folke Bernadotte foram liberados mais de 31 mil prisioneiros em campo de concentração, em sua maioria judeus. Uhum. Então, Folke Bernadotte, pelo papel, né, pela articulação, pelo brilhantismo na Segunda Guerra Mundial, ele, presidente da Cruz Vermelha, ele é nomeado, então, pela Assembleia Geral da ONU, nomeado como um alto comissionário, como um negociador na região. Após ele visitar Cairo, Beirute, Amman, Tel Aviv, ele chega à conclusão que aquela proposta de partilha, né, da ONU não seria o mais adequado. Então ele começa a rediscutir ou redesenhar em negociações, não é, uma outra divisão geográfica. De modo que, considerando quem estava na Terra, a questão da autodeterminação dos povos, que é um princípio muito caro ao direito internacional público, ele chega a sugerir que Israel deveria ceder Negev e Jerusalém, à época Transjordânia, Cisjordânia. Isso. E, em troca, receberia a Galileia Ocidental. E também defendia uma total desmilitarização de Jerusalém. O que acontece? Olha que interessante a história. À época, Folke Bernadotte sofre um atentado terrorista, que foi depois, a autoria foi descoberta pelos lutadores pela liberdade de Israel. LEHI, a gangue externa, na verdade, porque entendia que essa nova repactuação prejudicaria o povo de Israel. E é interessante, professor, esse caso do Folke Bernadotte, porque o Folke Bernadotte era um representante da ONU. Em virtude desse ataque terrorista que ele sofre em Israel, ele estava em Israel na época, a ONU denuncia o Estado de Israel, o recém-criado Estado de Israel, na Corte Internacional de Justiça, pelo ataque, ou pelo menos por não ter evitado ao ataque. E o Estado deveria proteger os agentes diplomáticos da ONU, e pleiteando a responsabilização de Israel pela morte de Folke Bernadotte. Então você vê aí, na verdade, a violência, grupos terroristas impossibilitando, prejudicando também o acordo lá. Grupos terroristas de Israel, de judeus, né? A época de Israel. Não é? E aí você vê a tentativa, na verdade, de uma repactuação que agradava palestinos. A época passou a agradar palestinos, mas não mais agradava israelenses, né? Enfim. E aí nós temos hoje uma situação delicada. Por quê? Porque você tem a Palestina hoje, enfim, representado ali, não é? Pela faixa de Gaza e ali a Cisjordânia, repito, um território não contínuo. Certo. Né?
Imaginar que o Brasil seria o nosso território, aí seria dividido por um outro país, e que não é só ser picotado, cortado por outro estado, mas por outro estado que historicamente tem conflitos, não é? E depois uma porção de terra do tamanho de Fortaleza, com a impossibilidade de crescer. Perfeito. É por isso que se fala é por isso que tem movimentos, né, pela libertação da Palestina, porque impede a Palestina, a faixa de Gaza, de qualquer crescimento. Por um lado, o mar, por outro lado, terras de Israel. E aí você tem uma crise, que certamente a gente vai conversar sobre isso, que é uma crise, enfim, da ascensão de um grupo na Palestina. Isso. Né? Isso, eu queria deixa eu introduzir essa questão que é fundamental agora para a gente compreender o que está acontecendo nesse momento, né, entre Hamas e Israel. Muito bem, então vamos lá. Nós já vimos aqui, professor Fábio colocou claramente que houve pelo menos aqui 3 guerras. A guerra de 48, quando foi criado o Estado de Israel, a reação de vários países árabes apoiando os palestinos, né, contra a criação do Estado de Israel. Israel venceu os países árabes. 1967, de novo uma guerra. Em 6 dias, Israel derrota os países árabes que apoiavam os palestinos. Não só derrotaram os árabes, mas eles ampliaram em território em áreas que a ONU teria destinado para os palestinos, que é o caso da faixa de Gaza e da Cisjordânia. 1973, nova guerra. De novo, o Israel vence os países árabes. A partir daí, não é, professor Fábio? A gente vai perceber o movimento de alguns países árabes de fazer acordos com Israel, independentemente dos palestinos. O Egito. Não é? A Jordânia, fazem lá os seus acordos de paz. Não é? É preciso lembrar, então, que em 1964 surge a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. São vários grupos, o principal é o grupo Fatah. Não é? E eles começam ali a se movimentar. No início, a OLP também defendia a extinção do Estado de Israel, a expulsão dos judeus. Né? Com o tempo, né, com as derrotas dos palestinos e dos árabes, né, o grupo Fatah, né, uma espécie de partido político, começou a defender, a própria OLP começou a defender que poderia fazer um acordo com os judeus. Né? E aí preciso destacar a liderança do Yasser Arafat, né, que era o grande líder da OLP. Muito bem, aí eu quero voltar aqui para 1993. De 1993 a 1995, aconteceu os chamados Acordos de Oslo, né? Oslo, capital da Noruega, onde lá houve a intermediação do presidente Clinton e o Yasser Arafat fez acordos com o primeiro-ministro de Israel. Bom lembrar que Israel é uma república parlamentarista, portanto o poder está principalmente com o parlamento, que elege o primeiro-ministro. Na época o primeiro-ministro era do Partido Trabalhista, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin fez um acordo com Arafat. A OLP faz um acordo com o governo de Israel, aí sim, né, estabelecendo novamente a divisão da Palestina, onde Israel ficaria numa área maior, mais extensa, mas Gaza e Cisjordânia formariam a chamada Autoridade Nacional Palestina, que era governada, tinha como principal liderança o Yasser Arafat, para governar Cisjordânia e Gaza. É verdade que boa parte dos judeus até nem concordava com essa ideia. Né? Isso dividia os judeus. Tinha judeu que achava que era só para os judeus mesmo, aquela região não aceitava dividir com os palestinos. Assim também como havia palestinos que não aceitaram o acordo de paz, não aceitaram dividir a área com os judeus, com Israel. Aí é que se fortalece um grupo extremista, grupo Hamas, né, que quer dizer Movimento da Resistência Islâmica, é um acrônimo, né, as iniciais aí em árabe, né, que geram a palavra Hamas. O Hamas não aceitou, passou a disputar a liderança da questão palestina, da causa palestina, com o Fatah, principalmente esse grupo. O Yasser Arafat já faleceu, né? Hoje lá é o Abbas, Muhammad Abbas,
que é o principal líder. Qual é a diferença, então, do Fatah para o Hamas? O Fatah, ele percebeu que não dava para expulsar os judeus. Está estabelecido um Estado que é um país desenvolvido de alta tecnologia, um país com uma indústria muito desenvolvida, pesquisa, é realmente um país que sempre teve muito apoio da Europa, dos Estados Unidos. Não dá para destruir Israel. Então o Fatah foi realista. Já que não dá para expulsar os judeus e destruir Israel, então vamos aceitar essa tese da criação do Estado palestino em Gaza e Cisjordânia. E o Hamas não aceitou. O Hamas foi criado através de uma intifada, nesse movimento de resistência. Lá, os palestinos, que são muito pobres na sua maioria, muitas vezes enfrentam a polícia de Israel na base do pau e da pedra, né, que é o chamado intifada. Em 1987, em uma dessas intifadas, se criou ali o Hamas, e o Hamas não aceita a criação de Israel, que é a expulsão dos judeus. O Hamas faz um trabalho muito forte, com investimento de países árabes, ricos árabes radicais, defendendo a causa palestina. Eles fazem lá um trabalho social forte, e há uma eleição em Gaza, e quem ganha a eleição? O Hamas. Então o Hamas passa a governar Gaza e o Fatah continua governando a Cisjordânia. Então é bom registrar isso, muito importante, porque os palestinos estão divididos. Há palestinos que acham que dá para conviver com o Estado de Israel. E há palestinos, liderados pelo Hamas e outros grupos, né, Jihad Islâmico, tem lá o Hezbollah no sul do Líbano, né, também, que não aceitam a existência de Israel, continuam achando que tem que fazer guerra, atentados terroristas e tal. Como é que fica essa situação desses... A Autoridade Nacional Palestina é um Estado provisório? Participa da ONU, não participa? Qual é o caráter desse Estado, Autoridade Nacional Palestina? Esse é muito interessante. Eu converso com os alunos de Direito Internacional Público, que os elementos constitutivos do Estado, né, inclusive está na Convenção de Montevidéu de 33, que é um território, povo, soberania, não é? Projeção da independência internacional e um poder, um governo interno. O reconhecimento de um Estado não é elemento constitutivo. O Estado, ele existe independentemente de ser reconhecido. Evidentemente que o reconhecimento de Estado é fundamental para que ele possa desempenhar relações internacionais. Perfeito. O que acontece, e isso é bom pontuar, a Autoridade Nacional da Palestina, né, não está com Hamas, né? Não está com um grupo que eu penso, sem dúvidas, que é sim um grupo que tem as suas ações terroristas. O que se observa agora, esse ataque no começo de outubro a Israel, sem dúvidas é um ataque terrorista. Não é? O que é que caracteriza o terrorismo, professor Fábio Zec? Veja, para o direito internacional público, é muito claro essa tentativa, essas ações com o fito de promover realmente o terror. Ao que parece, invadir uma festa e mataram jovens de forma indistintamente. Não é? Então, ataques, enfim, aleatórios ao Estado de Israel. Então, eu não tenho dúvidas, não é, de afirmar que o Hamas ele vem, evidentemente, uma atuação do grupo terrorista. Mas foi muito bem colocado pelo senhor, professor, que não é a Palestina que esteja proferindo, efetivando esses ataques. A Autoridade Nacional da Palestina é um outro grupo, é o Fatah. Perfeito. É outro grupo, eu digo, político. Perfeito. Não é? Que acabou se isolando na Cisjordânia, porque, por votação, hoje em Gaza, quem domina é o Hamas, esse sim grupo terrorista. E digo mais, o Fatah, que é a Autoridade Nacional da Palestina, tem divergências políticas com o Hamas. Isso. São coisas distintas, não é? Até se enfrentaram, né? Militarmente. Né? E eu queria falar assim, mas Fábio, se o povo palestino em Gaza elegeu o Hamas, então é porque o povo concorda. Não. Que eleição é essa? Um povo pobre, um povo totalmente sem assistência, e vem um grupo terrorista, um grupo forte, armado, e impõe aquele governo. Eu até questiono se realmente ali houve uma eleição livre.
não é? E aí você tem o quê? Hoje, uma situação tal que a Palestina se discute se seria ou não um Estado. Veja, não é a ONU que vai dizer se é ou não um Estado. Inclusive, recentemente, a Palestina ganhou na ONU o status de Estado em observação. Não é? O Brasil já celebrou tratados com a Palestina através da Autoridade Nacional da Palestina. Não é? Eu acredito que sim, é possível a gente defender a Palestina como um Estado. Perfeito. A discussão que nós vamos ter é o território. Né? Qual é esse território? Não é? Mas o ponto que eu penso que a gente tem que analisar a gente não pode, evidentemente, confundir a atuação desequilibrada, terrorista, não é? Terrível do grupo Hamas com o povo palestino. O povo palestino sofre, professor. É um povo pobre, é um povo que foi também expulso de suas terras, como também, sem dúvidas, o povo judeu também no passado foi expulso de suas terras. Não é? Eu diria que em relação ali não existe o certo ou o errado. Não é? E eu penso que os dois povos hoje reconhecem que não tem como um ficar no território retirando o outro. Eu acho que já se evoluiu muito para isso. O problema é que o grupo Hamas, como bem dito pelo professor, é um grupo radical, é um grupo que usa da violência nas suas ações e não concorda com a presença ali de judeus naquela região do Estado de Israel. Eu queria pegar então os fatos mais recentes. Né? Vamos lá. É importante a gente ver também pela luz do direito. É ótimo. Né? Então está muito claro, pelo que nós já conversamos até agora, que há duas áreas muito definidas que não são contínuas, como disse o professor Fábio. A faixa de Gaza, que é uma parte menor, como eu disse, é do tamanho praticamente de Fortaleza, que é a faixa de Gaza, hoje administrada por esse grupo Hamas, que é esse grupo radical, extremista e que fez atividades de terrorismo, não é? Como nós acabamos de citar. Ok. E tem a Cisjordânia, que é uma área maior, que é administrada pelo grupo Fatah, que é um grupo mais moderado e que aceita a existência de Israel, desde que também se crie, de forma definitiva, o Estado da Palestina, ok? Onde os palestinos irão viver. Muito bem. Como nós observamos, o Hamas, ele quer o fim de Israel, ele quer a destruição de Israel e a expulsão dos judeus. Algo, como você colocou muito bem, não é a questão de ser contra ou ser a favor, são os fatos em si. Alguém de bom juízo pode imaginar que o Estado de Israel vai deixar de existir? Um Estado que tem 8,8 milhões de habitantes, um Estado que hoje é considerado um Estado desenvolvido, com alta tecnologia, grandes universidades, centros de pesquisa, enfim, não vai deixar de existir, é um fato, não é questão de ser a favor ou contra, ele vai existir. Então me parece que é muito razoável, né, a defesa de dois Estados, o Estado judeu, Israel, o Estado palestino. Muito bem. Acontece que no dia 7 de outubro, o Hamas, né, faz um ataque a alvos israelenses, invade kibbutzim, né, que são áreas, fazendas coletivas, uma experiência de um certo socialismo, a terras distribuídas coletivamente, pessoas do mundo inteiro vão para esses kibbutzim, inclusive brasileiros. Né? Então houve a invasão de Israel, áreas de Israel, saíram da faixa de Gaza e entraram no território israelense. Chegaram, segundo até agora os dados que chegam, em torno aí de 1.300, 1.400 israelenses foram mortos, civis, por atentados do grupo Hamas. E em torno de 150 a 200, hoje já se fala em 220, pessoas que foram sequestradas pelo Hamas, foram levadas para Gaza, que vão servir ou para alvos humanos, né, para evitar que Israel ataque e atinja essas pessoas israelenses que estão lá sequestradas, não é? Ou também elas podem ser usadas para negociação, troca de prisioneiros, enfim. Então eu queria entender do ponto de vista do direito, porque o que é que a gente está vendo agora? Israel é um país desenvolvido, de alta tecnologia, muito bem armado, tem uma aeronáutica que, segundo alguns, tem os melhores pilotos de caça do mundo,
muito bem armado, inclusive em aliança com os Estados Unidos, armamentos americanos e armamentos israelenses. Eles são grandes fabricantes também de armamentos, e eles dizem que vão atacar pelo mar, né, ali pelo mar Mediterrâneo, para chegar à faixa de Gaza, vão atacar por ar, a aeronáutica, com uma aeronáutica de guerra, não é? Uma força aérea muito capacitada, muito treinada, e por terra, né? Então será um ataque fatal, onde Israel diz que vai matar todos os líderes do Hamas. Vai entrar em Gaza e aí, inclusive, mandou aviso para a população que saísse do norte de Gaza para o sul, que eles vão atacar porque os principais líderes estariam no norte de Gaza, né? Eu pergunto, esse fato de Israel já está acontecendo. Já se fala em torno de 4.000 palestinos que já morreram. O fato de Israel entrar em Gaza, atacar, já bombardeando, inclusive, já está bombardeando e as forças terrestres irão entrar e irão matar milhares de pessoas. Isso, do ponto de vista legal, é permitido? O direito internacional permite essa reação de Israel? Até que ponto isso é legal mesmo? Veja, é interessante, professor, que no direito nacional público, inclusive na própria Carta das Nações Unidas, né, a Carta de São Francisco de 45, lá no artigo 51, ele trata da hipótese de legítima defesa. Tá. Vamos lá. Na Carta da ONU, ela diz o seguinte, que nada prejudicará o direito inerente de legítima defesa individual ou coletiva por um membro das Nações Unidas, devendo comunicar imediatamente ao Conselho de Segurança e até o pronunciamento do Conselho de Segurança, ele age em legítima defesa. A partir dali, quem vai agir e quem tem que agir é a ONU, orquestrando, evidentemente, as ações. Mas quando nós falamos em legítima defesa, né, nós temos que entender o que é a legítima defesa. A legítima defesa é uma ação, é uma reação, na verdade, né, com o fito de repelir uma agressão injusta. Na legítima defesa, e tanto no direito interno como no direito nacional, nós temos que, não podemos perder a ideia de equilíbrio, de moderação, de proporcionalidade. Okay. Porque se eu tenho excesso na legítima defesa, eu não estou acobertado por essa excludente. Então observe, sem dúvidas, as primeiras ações de Israel, pelo que eu tenho acompanhado nos noticiários, apontam para fazer cessar uma violação injusta que o grupo Hamas vinha impondo ao povo de Israel. Não tenho dúvidas quanto a isso. Eu entendo que Israel inicia essa, não é retaliação, ele age, né, de forma a repelir essa agressão injusta, inicialmente. O que acontece é que, e é isso que eu chamo a atenção, isso que a ONU está tentando chamar a atenção, não é? E depois vamos discutir sobre o papel da ONU, não é? Mas chama a atenção para o quê? Para o quê? Veja, até que ponto as ações de Israel não estão ultrapassando aquele mínimo necessário a repelir a agressão injusta, e até que ponto isso não pode ser, em tese, caracterizado como crime de guerra. A Convenção de Genebra, por exemplo, não é? Lá atrás, 49, estabelece, traz quais são, de forma exemplificativa, quais são os crimes de guerra, não é? Destruição de bens sem necessidade, homicídio, tomada de reféns, ataque contra civis, ataque contra construções religiosas, culturais e militares, abolir direitos, enfim, utilizar armamentos químicos, atentar contra a dignidade humana. Até que ponto isso não está sendo, enfim, implementado por Israel? A pretexto ou com a finalidade de extinguir o grupo Hamas, até que ponto civis não estão sofrendo ou não estão sendo mortos? Hospitais, escolas, né? Mais de 10 missionários da ONU já foram mortos
não é, estavam numa escola e essa narrativa, olha, povo palestino, povo de Gaza, saiam do norte, vão para o sul que nós vamos entrar. É como se o povo tivesse essa possibilidade. Até que ponto o próprio grupo Hamas impede a circulação dos palestinos e os civis vão sofrer com isso, né? Então, assim, eu chamo a atenção aqui, sem fazer nenhum julgamento ou precipitar, não é, manifestar um entendimento mais concreto, mas eu chamo a atenção que até que ponto nós não estamos, já ultrapassamos o limite da legítima defesa e não estamos agora, enfim, em atos que podem, em tese, ser caracterizados como crime de guerra. Perfeito. É esse o ponto Perfeito. Que eu gostaria de chamar a atenção. Perfeito. Agora, para concluir aqui o nosso debate, que está muito bom e o tempo passa rápido, eu queria conversar um pouco contigo, Fábio, essa questão da ONU, né? Você colocou muito bem. A ONU foi criada ali pela Conferência de São Francisco, em 1945, já finalizando ali a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de garantir a paz mundial, de evitar conflitos, evitar guerras, não é? E um dos instrumentos da ONU, a ONU tem 193 estados, né, que participam da ONU, somente o Vaticano e Taiwan não participam, então quase todos os países participam da ONU. Se criou ali um instrumento que é o Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança tem 15 membros, tem 10 membros temporários, que é o caso do Brasil, inclusive agora, nesse momento, que inclusive está presidindo o Conselho de Segurança, e tem 5 membros permanentes. Eu acho que chamou a atenção da opinião pública nos últimos dias a situação do Conselho de Segurança da ONU. Veja bem, o Brasil, presidindo o Conselho de Segurança, negocia ali, convence ali os membros, né, os representantes dos países a votar uma resolução que inclusive criava áreas, corredores humanitários para paralisar ali os combates num determinado momento, para entrar comboios com mantimentos, com víveres, com remédios, com água, e enquanto isso os civis poderiam também serem retirados e tal. Então um corredor humanitário é algo muito importante e dos 15 membros, 12 votaram favoravelmente a essa proposta do Brasil, 2 se abstiveram, né? Que foi a China e acho que a China e o Reino Unido, não, acho que a Rússia e o Reino Unido, salvo engano, e os Estados Unidos foram o único país que votou contra essa resolução. É como se fosse assim, 12-1, 2 se abstiveram. E essa resolução não foi aprovada. Eu queria que você pudesse explicar como é que isso ocorre, qual é essa lógica do Conselho de Segurança, que talvez se essa resolução tivesse sido aprovada, os países teriam que seguir, não é, aquilo que fosse determinado, porque o Conselho de Segurança, normalmente a Assembleia Geral ratifica aquilo que sai do Conselho de Segurança quando há grandes conflitos. Explica um pouco esse funcionamento da ONU e por que efetivamente essa resolução, mesmo tendo maioria, não foi efetivada. Professor, é muito bem essa questão que o senhor coloca agora, talvez é uma das mais interessantes nessa nossa conversa. Por quê? Porque, primeiro, como o senhor disse, qual o papel da ONU? Não é? O papel da ONU realmente é tentar buscar, enfim, a solução pacífica dos conflitos, a harmonia, eu diria até a existência de uma sociedade internacional. Vale a pena lembrar o contexto em que a ONU é criada, né? É um pós-guerra, mas ela foi criada pelo insucesso da Liga das Nações, que não conseguiu conter uma Segunda Guerra Mundial. Então, pelo insucesso da Liga das Nações... Criada depois da Primeira Guerra, né? Primeira Guerra. E não evitou a Segunda. E não evitou a Segunda. E aí se indaga, sim, a ONU consegue evitar guerras? Aí vamos discutir o papel da ONU, né? Na verdade, ela tem um órgão permanente que chama-se Conselho de Segurança, são 15 membros, 10 rotativos, 5 permanentes. E aí que vai uma outra discussão, né? Até que ponto foi estratégico, à época sim, mas até que ponto membros permanentes, ou seja, a distinção entre qualidade de membros,
Até que ponto isso também não fere o princípio da igualdade? Vamos lembrar aqui, Fábio. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. São 5 permanentes. 5 permanentes. O que acontece? São 15 membros. Qualquer resolução do Conselho de Segurança da ONU deve ter pelo menos 9 votos. Sendo que dos 9 votos, para que uma resolução seja aprovada, tem que ter a integralidade, a unanimidade dos 5 membros permanentes. O que significa isso? Se um desses membros edita um veto, a resolução pode ter 14 estados aprovando. Se um permanente edita o veto, lança o veto, essa resolução não é aprovada. E o interessante é que o papel da ONU foi colocado em xeque também à época que os Estados Unidos, enfim, fez um ataque ao Iraque, a pretexto também levantando a legítima defesa, a ONU condenou, mas não teve sucesso. Recentemente, nessa crise contra guerra de Rússia com Ucrânia, o Conselho de Segurança da ONU não consegue, até agora, editar nenhum ato concreto, porque Rússia, um membro permanente, está envolvida no conflito. O que significa? Toda vez que um membro permanente, professor, de alguma forma, direta ou indiretamente, se está envolvido no conflito, dificilmente o Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão que tem esse papel, ele pode, basta imaginar que, de acordo com a Carta das Nações Unidas, inclusive envio de tropas. Atividades militares podem, excepcionalmente, serem aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, se for aprovado com o fito de garantir a paz. Então imagina, o que nós assistimos agora? Mais uma vez em que o papel da ONU é colocado em xeque, em desconfiança, pela própria estrutura da ONU, de ter 5 membros permanentes que qualquer um pode digitar o veto. Basta imaginar, dificilmente nós iremos assistir um conflito hoje, com o mundo globalizado, com interesses econômicos, políticos, enfim, por volta desses estados, dificilmente nós vamos assistir um conflito que um desses 5 membros, direto ou indiretamente, não estejam envolvidos. O que nós assistimos semana passada? A Rússia, enfim, não sei com qual legitimidade no momento, mas a Rússia tenta lançar uma resolução, não agradou os estados, e realmente era uma resolução, um tanto quanto, me parece, um pouco desequilibrada. Uhum. O Brasil, com a sua tradição da diplomacia, como bem disse Oswaldo Aranha, enfim, foi um dos primeiros oradores na história da ONU, né? E agora o Brasil é um membro rotativo do Conselho de Segurança, mas está presidindo o Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil procura, através da sua diplomacia, buscar um texto em que condena os ataques do Hamas, propõe um cessar-fogo, propõe uma ajuda humanitária, não é? Sendo que a diplomacia americana não aprovou o texto a pretexto de que não teria sido destacado a legítima defesa de Israel. Observe, legítima defesa, enquanto agiu legítima defesa, eu concordo. Mas até que ponto nós não ultrapassamos? E colocar isso no texto é perigoso, de modo que a gente podemos estar chancelando, legitimando atos que podem ser configurados crimes de guerra. Perfeito. Então a ONU hoje está nesse impasse que ela não consegue, pela própria estrutura dela, ela não consegue mais evitar, enfim, guerras e conflitos. Nós estamos assistindo 2 guerras simultâneas, envolvendo direto ou indiretamente 2 potências. A Rússia, diretamente envolvida, e os Estados Unidos, indiretamente ou diretamente envolvido na guerra agora de Israel contra o Hamas. Olha que interessante. A Rússia na guerra com a Ucrânia. E os Estados Unidos já teria enviado portas-aviões, armamentos e tal para Israel. E é isso que eu digo. A guerra não é Palestina contra Israel. Perfeito. A guerra é Israel contra Hamas. Pronto. Acho que está muito claro aqui no nosso debate
que a questão palestina é legítima, a criação de um Estado palestino já deveria ter ocorrido, por uma série de razões que a gente discutiu aqui, isso não ocorreu. Agora eu quero lembrar e fazer uma pergunta final. 1993, há 30 anos atrás, né, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, assinou um acordo com Yasser Arafat, que era, na época, o líder da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Isso foi tão importante que os dois ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Um grupo radical israelense, não aceitando essa paz, esse acordo, chegou a assassinar Yitzhak Rabin. Ele foi assassinado, não foi por palestino, não. Foi por judeu radical extremista, não é? Tal como foi no Foco Bernadotte. Pronto, exatamente. Bom, então, de 30 anos para cá, Fábio, a gente observa, porque qual foi a ideia? Criar um Estado palestino em Gaza, Cisjordânia, governado pela Autoridade Nacional Palestina. Boa parte dos governos que vieram depois de Israel não cumpriram o acordo, fizeram assentamentos em Cisjordânia. A pergunta que não quer calar é o seguinte: tem saída para essa questão? É possível criar dois estados e conviverem pacificamente ou não? Ou isso tende a continuar infinitamente? Assim, na verdade, professor, eu penso que é assim que seja possível, não é? Eu penso que, na verdade, nós estamos tendo, em todo momento de turbulência, sucedido por um momento de calmaria, assim espero. Perfeito. Não é? Como interessante, a morte de Foco Bernadotte lá em 48, em 49 foi o primeiro acordo entre Israel e Palestina, de cessar fogo, e perdurou por muito tempo. Tá. Não é? Tenho uma visão otimista, não é, que o papel da ONU, mais uma vez, é colocado em xeque. A comunidade internacional, está destacando de forma muito, eu diria, cirúrgica, que um problema é o Hamas, outro problema é a Palestina. Mas não vai adiantar extinguir o Hamas, que o conflito ainda continua, com nível de beligerâncias evidentemente distintos. Eu penso que não tem outra saída para que aquela região possa voltar a ter paz, não é? Buscar uma paz, que de fato é Israel. Precisa recuar em relação a territórios. Pelo menos, professor, retornar aos territórios lá que em 47, 48 a ONU estabeleceu. Não é? Porque você consegue contemplar dois povos em dois estados distintos, não é? E, quem sabe, possamos superar esse conflito que derrama sangue, não é? E que realmente faz só dia a dia acirrar uma rivalidade, uma adversidade, a violência entre dois povos. Muito bem, eu quero aqui agradecer ao professor. Eu que agradeço a oportunidade. Zec, professor de Direito Internacional Público do Centro Universitário Fares Brito. Acho que foi um debate muito interessante, vimos aqui vários pontos de vista, e o diálogo, os contemporâneos tem esse objetivo, é fazer com que a sociedade reflita, pense, estimule senso crítico e tenha mais informações, né? Informações que não são fake news, né? São informações baseadas em estudo, nas leis, na história, e agradecer mais uma vez a audiência, a participação de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.